Hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo um pouco diferente. Um pouco não, bastante, né? Eu vim fazer os 50 fatos sobre mim. Eu quis fazer esse vídeo porque já faz algumas semanas que eu tô postando vídeo de maquiagem e tal. Eu quis fazer ele pra vocês me conhecerem um pouco melhor, pra vocês saberem um pouco mais. Então vamos começar logo, porque é muita coisa. Então, primeiro fato sobre mim, eu tenho 27 anos. Segundo fato, a maioria das pessoas não acredita que eu tenho 27 anos. Todo mundo acha que eu tenho 20, 21, Terceiro fato 22. Sobre mim, eu sou casada há quase 5 anos. Vai fazer 5 anos em novembro. Quarto fato sobre mim, minhas comidas preferidas são estrogonofe e comida japonesa. Eu amo. Quinto, eu tenho 4 irmãs e eu sou a irmã caçula. Sexto, eu comecei a me maquiar mais ou menos com 12 anos. Eu aprendi a me maquiar sozinha, de ver. Eu via minha irmã mais velha se maquiando, eu aprendi, fui fazendo em mim. E as pessoas sempre elogiaram bastante, falaram que eu me maquiava bem. Aí com o tempo, assim, eu comecei a maquiar de vez em quando alguma tia, alguma prima, alguma das minhas irmãs, alguma amiga. Mas demorou pra eu começar, que eu só me tornei maquiadora profissional há 1 ano atrás. Eu fiz um curso de maquiador profissional no Senac no começo desse ano, terminou em abril. 9, eu sou viciada em maquiagem. 10, eu sou a engraçadinha da família. 11, eu amo fazer as pessoas rirem, mesmo que seja rirem de mim, que eu paguei algum mico. 12, eu sou corintiana. 13, eu sou muito sistemática. Por exemplo, se eu vou lavar a louça, eu não posso simplesmente começar a lavar a louça. Eu tenho que arrumar certinho os pratos, os talheres, os copos, tudo. E toda vez eu arrumo do mesmo jeito. Nunca é diferente, é sempre do 14. Mesmo jeito. Eu odeio lavar louça, falando nisso. Odeio. É a coisa que eu menos gosto de fazer. Os meus filmes preferidos, ou filmes só, é a trilogia O Senhor dos Anéis. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu já assisti. Várias. A minha série preferida, meu seriado preferido, é Friends. Eu também já perdi a conta de quantas vezes eu já assisti. 17. Eu sou apaixonada por seriados. Qualquer um. 18. De qualquer tipo. Eu sou muito emotiva, eu choro até com comercial 19. De margarina. Eu tenho 5 sobrinhos. E eu morro de saudade deles, das minhas irmãs e dos meus cunhados, porque eles moram em outro estado. É muito triste. 20. Apesar das pessoas acharem que eu sou extrovertida, porque eu faço gracinhas e piadinhas e tal, eu sou introvertida e sou até meio antissocial. 21, eu sou cristã. 22, eu não suporto injustiça. Se tem uma coisa que me tira do sério, é 23, eu não gosto de falar no telefone. Eu falo só o necessário, de preferência menos de 1 minuto, com qualquer pessoa que seja, até meu marido. Eu conheço meu marido mais ou menos desde que eu tinha 6 anos de idade. Mas a gente só se envolveu há mais ou menos, vai fazer 8 anos. Porque na verdade a gente tem uma diferença de idade, ele é mais velho do que eu. 8 anos. E então quando eu era mais nova, ele já era adolescente, jovem, e eu ainda era criança. Então a gente só se envolveu quando chegou mais ou menos numa idade que eu já era um pouco mais velha. Já. Um dos meus maiores sonhos é ser mãe. Nossa, eu até choro de ver criança. Mas eu ainda vou esperar mais um pouquinho, eu acredito que mais 1 ano, pelo menos. Porque eu quero firmar um pouco mais minha carreira. Como eu disse, faz pouco tempo que eu comecei, 1 ano só. Então eu quero firmar um pouco mais pra depois. 26. Eu amo tubarões. Amo. Amo, amo, amo. Eu tenho um misto, assim, de terror, porque, né, dá medo, lógico. E paixão, assim, sabe? Eu acho lindo, maravilhoso. Eu fico vendo um vídeo no YouTube, eu sou meio louca. De ataque, de várias coisas. E eu acho lindo. 27. Perfeito. Tanto que um dos meus sonhos é mergulhar naquelas gaiolas que o tubarão vem assim de frente, sabe? Eu morro de vontade de fazer isso. 28. Eu sonho, como a maioria das pessoas, em conhecer vários lugares e vários países. Mas uma das primeiras cidades assim que eu tenho vontade de ir, dos primeiros lugares, é ir pra Miami e Orlando na Disney. 29. Eu nunca acampei assim no meio do mato, sabe? Mas eu tenho muita vontade de fazer isso. Mas de preferência, em vez de ser assim no meio do mato, eu preferia que fosse na praia. 30. Eu tenho mania de dançar em qualquer lugar. No meio da rua, no meio do mercado, no meio do shopping, em qualquer lugar. Mas não é um negócio assim que eu presto atenção. Quando eu vejo, já estou dançando e já tem gente olhando e eu pago o maior mico do mundo. Dá muita vergonha. Mas é natural, sabe? Eu começo a dançar, daqui a pouco eu paro, aí eu olho, tem gente olhando. 31. Quando eu era criança e eu saía na rua, lá na rua que eu morava pra brincar, eu nunca saía de chinelo. Eu só saía descalça. Eu brincava de pega-pega, de esconde-esconde, de polícia e ladrão. Eu dava volta no bairro inteiro, no mundo, descalça. Não machucava, meu pé já era tão calejado, coitado, que nem doía. E
era tão feio o negócio que os meus vizinhos ficavam zoando de mim, falando que iam fazer uma vaquinha pra me comprar um chinelo, porque eu só saía na rua. 32. Eu mamei no peito até 2 anos e 2 meses. E depois na mamadeira até 11 33. Anos. Uma das minhas irmãs chama Flávia. Ela é 2 anos mais velha que eu. Então quando a gente era pequenininha, eu tinha uns 4 anos, ela tinha uns 6, eu gostava de deitar lá no sofá pra assistir televisão, mamando minha mamadeira. E ela tinha mania de querer deitar do meu lado no sofá e ficar fazendo carinho em mim. Ela ficava passando a mão no meu rosto. Ai, que lisinha, ai, que fofinha, não sei o que. Ai, que nenezinha. Como se ela fosse muito adulta, né? Só que aquilo me irritava muito, porque eu queria assistir. Aí eu começava a bater nela, batia, dava tapa nela. Ela caía no chão e ela voltava, continuava fazendo. E eu arranhava a cara dela e chutava ela, empurrava ela. E ela voltava mesmo assim, vocês acreditam? Acho que ela era meio masoquista, ela gostava de apanhar de mim. 34. Acho que como a maioria das meninas, eu amava brincar de Barbie. Mas eu gostava mais de Barbie do que boneca normal, assim, era mais Barbie mesmo. E eu gostava tanto de brincar de Barbie que eu brincava até sozinha. Mesmo se eu não tivesse ninguém pra brincar, eu brincava sozinha. Eu montava todas as minhas coisas e eu ficava das 9 da manhã às 9 da noite. A maioria das crianças tem vontade, quando é criança, né, tem vontade de quebrar o braço ou a perna pra engessar e os amigos assinarem, né? E eu não era diferente, eu tinha vontade também. Mas eu tive a sorte de quebrar o dedo mindinho, que não engessou, só colocou uma tala e enfaixou, e o nariz, que engessou, que o médico quase me matou de dor, porque ele ficou amassando até o gesso secar. Mas não dava pra assinar, ou seja, eu quebrei, mas eu quebrei 2 partes que não dava. Então, 36. Meu jogo preferido de videogame é Mario, principalmente o Mario Bros 3. E eu gosto muito, é o jogo que eu mais jogo. Eu já zerei já, mas mesmo assim eu continuo jogando ele, porque 37. Eu gosto muito. Quando eu era bebê, sim, menos de 1 aninho ainda, eu tinha o cabelo todo espetado assim, tudo pra cima, igual do Pica-Pau. Era tão espetado que quando eu tava na rua com a minha mãe, as pessoas olhavam e falavam, nossa, que estranho, e paravam e perguntavam pra minha mãe. E elas perguntavam se elas podiam colocar a mão, porque dava a impressão que era duro, mas na hora que passava a mão ele abaixava, assim, era macio. Mas na hora que tirava a mão ele voltava, ficava todo espetado, assim. Vou colocar uma foto. 38. Eu tenho muita vontade de ter um leão de estimação, ou um tigre branco. Eu amo, acho lindo, maravilhoso, perfeito. Demais. Se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu teria ou um leão ou um tigre branco. Ou os dois. 39. Eu amo todos os tipos de jogos de tabuleiro, sem ser de tabuleiro, de baralho, de stop, qualquer coisa. Eu amo jogos, amo, acho muito legal, muito divertido. Se toda hora eu quero jogar algum jogo, eu gosto de jogar Banco Imobiliário, Jogo da Vida, qualquer um, eu amo. Só que o problema é que eu sou meio competitiva, então às vezes eu fico meio brava, sabe? Assim, eu não chego a brigar, mas eu fico meio brava, assim, porque 40. Nervosa. Eu sou meio doida. E eu tenho mania de ficar fazendo umas caras e bocas, sabe? Quando você não percebe, você faz umas caras assim. E eu tenho... Uma das caras que eu tenho mania de fazer é assim, ó. E às vezes eu tô na rua e faço isso. Do mesmo jeito que eu danço, as pessoas veem, eu fico fazendo essa cara e as pessoas ficam assustadas olhando pra mim assim. Daí na hora que eu percebo, porque eu faço sem perceber. Aí na hora eu vejo que, de repente eu vejo que tem alguém olhando pra mim estranho assim, aí eu percebo que eu tô fazendo careta. 42. Na minha infância, um dos meus apelidos, eu não tive muito apelido, mas um dos apelidos na rua que eu morava era Cebolão. Por quê? Porque eu tenho um dedão do pé muito grande, muito redondo. E tinha um menino especificamente, que foi ele que me deu o apelido, que falava que meu dedo parecia o formato de uma cebola. Então meu apelido era Cebolão. 42. Eu nasci aqui em São Paulo, sou de São Paulo, mas eu já morei no Espírito Santo por 6 meses e eu gosto muito de lá, gosto de voltar sempre pra passear. Inclusive uma das minhas irmãs mora lá. Foi por isso que eu fui morar lá também, mas daí eu 43. Eu gosto muito de fazer doces, bolo, torta, pudim, essas coisas. E gosto muito de comer também, né, lógico. É uma terapia. 44. Eu aprendi inglês sozinha. Não que eu possa dizer, nossa, eu sei falar tudo, eu manjo tudo de inglês, não é isso. Mas eu entendo bastante coisa, escrevo também, falo um pouco.
E eu aprendi sozinha, assistindo a tradução de música, assim, essas coisas, eu aprendi bastante. Como eu falei, eu gosto bastante de jogos, né? E eu gosto também daqueles desafios de lógica, de QI, sabe? Que tem que responder, que tem... como faz pra atravessar a família, o lago. Eu gosto daqueles desafios, sabe? Eu acho que legal. Quando eu era criança, eu tive um hamster, que infelizmente ele teve uma doença, uma infecção, e daí teve que sacrificar. Que triste. E daí teve que sacrificar ela, era menina. E eu também já tentei ter uma criação de girino. Tinha um lago no bairro que eu morava e eu ia lá com um pote, daqueles potes de azeitona, com a tampinha, vazio, lógico. Aí eu ia lá e bem na beiradinha do lago, assim, ficava um monte de girininho, assim, né? Que os sapos iam lá, colocavam o ovinho, a rã, sei lá. E daí os girininhos nasciam, ficava tudo lá na beiradinha. E eu não entendia, daí eu colocava, enchia o pote de azeitona de água, com vários girinos dentro e levava pra minha casa. Só que daí eles morriam, não tinha comida, não tinha nada, então eles acabavam morrendo. E eu não entendia. Aí eu voltava lá buscar, porque eu achava que tinham, sei lá, aqueles lá iam dar certo, entendeu? 47. Meu pai já teve um cavalo, só que eu nunca morei em fazenda, nada assim, a gente morava em bairro normal. Então o cavalo ficava num aras. E daí o aras era longe, então só dava pra pegar ele de fim de semana, ou ir lá, né, no fim de semana. Então daí às vezes no fim de semana meu pai ia lá, aí trazia ele e a gente ficava andando de cavalo pelo bairro. E eu me achava, nossa, me achava a última bolacha do pacote, era a coisa mais divertida do mundo ficar andando de cavalo. 48. Uma coisa que me irrita muito, sabe, tipo, me deixa muito irritada mesmo, é burrice. Inclusive minha. Eu me irrito muito com burrice mesmo, sabe? É uma coisa que, poxa, pensa antes de falar, antes de fazer as coisas. Tanto que quando eu faço coisas assim, burrices, eu tenho tanta raiva de mim. Tenho vontade de chorar de raiva. Porque eu não gosto de burrice. Eu sou meio nerd. Eu gosto bastante das coisas de nerd, de filme, de... várias coisas, vários assuntos assim de nerd eu gosto, então eu acho que eu sou meio nerd. 50, eu sou viciada em assistir vídeos do YouTube. Pode parecer uma coisa meio óbvia ou não, mas eu sou viciada. Todos os dias eu assisto vídeos do YouTube, de várias pessoas, de vários assuntos diferentes. Eu gosto muito e é um dos meus passatempos. Eu gosto bastante. Então é isso, pessoal. Esses foram os 50 fatos sobre mim. Eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma maneira tenha sido interessante pra vocês. Eu vou fazer isso mais vezes, de vez em quando, assim, trazer algum vídeo diferente sobre algum assunto aleatório, alguma tag, assim. E pra vocês poderem ir me conhecendo um pouco melhor e assim a gente vai trocando informações. Então, se você gostou desse vídeo, dá um curtir pra mim aqui embaixo no joinha. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser deixar algum comentário, alguma coisa, se você já fez essa tag também, coloca o link aqui embaixo pra eu ver. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mesmo, que vocês tenham se divertido um pouco, passado um pouco tempo. E muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo.